Aula de português, 7º ano, D, E e F, turno manhã e tarde, professora Cláudia. Estamos na atividade 25. Atividade 25 fala sobre os sinais de pontuação. Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Cara aluno, a pontuação funciona como uma espécie de sinalização, guiando e organizando o texto a ser lido. Como no trânsito, os sinais apontam onde deve haver pausas, o que chama a atenção. Se, com toda a sinalização, o trânsito na cidade já é complicado, imagine sem. Assim como no tráfego de veículos, no texto, os sinais de pontuação dão ritmo, fluidez e evita confusão. A pontuação é muito importante, pois um texto mal pontuado muitas vezes se torna impossível de compreender. Entre os sinais de pontuação mais utilizados estão o ponto, a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, as reticências, as aspas, os parênteses, o travessão. Para ficar mais claro, observe a questão a seguir. Então, lembrando, né? Como os sinais de pontuação, ele é tão importante para um texto igual o sinal de trânsito, né? Ele faz a comparação. Então, você tem que lembrar que aqui, os sinais de pontuação para estar no texto, ele fica mais compreensível para o aluno, né? Quando é que você usa o ponto final? Ponto final de frases, né? Todo final de frases, no final de um texto, tem que ter o ponto final. A vírgula é a pequena pausa no texto, você usa a vírgula. Ponto de exclamação é aquele ponto que você usa quando você leva um susto, quando você está admirado, né? Quando você está muito alegre, quando você está triste. Ponto de interrogação é aquele ponto que você usa no final de uma pergunta, né? Ponto e vírgula você usa em quê? Você usa em numerações, você usa para separar uma palavra da outra. Dois pontos é quando você vai usar o quê? Uma citação, introduzir uma fala. As aspas, né? É quando você usa para o quê? A citação de alguém. Quando tem uma frase, a citação de alguém, você usa as aspas. Em palavras estrangeiras, você usa as aspas, palavras inglesas, né? Reticências é usado para quê? Para você dar continuidade ao texto. Parênteses é para você usar o que para quê? Para explicar algo melhor. Você quer explicar alguma situação melhor, você usa o parênteses. O travessão, você usa o quê? Para indicar a fala de um personagem no diálogo. Então, para você entender melhor, a gente vai aqui num texto, né? Você vai ler a tirinha. Meu quarto está cheio de pacote de papel higiênico. Eu sei, filho, ouvi que ia faltar e fiz um estoque. Querida, passei no mercado. Eles estão sem papel higiênico. Viu? Eu sabia. Primeira questão. Os 3 pontos de exclamação na frase. Viu? Eu sabia. Dita pela mãe, no segundo quadrinho foram utilizados para reforçar a ideia de que A, a certeza da mãe, B, a curiosidade da mãe, C, a dúvida da mãe e D, a preocupação da mãe. Só uma alternativa é verdadeira. Observe o meme. Eu mostrando um meme engraçado para minha mãe. Minha mãe, os pontos de interrogação. Indica que as mães não conseguem A, acessar a internet para ver os memes. B, entender os memes que os filhos lhe mostram. C, gostar dos memes que os filhos lhe mostram. D, ler o que está escrito no meme. Só uma também está certa. Educação básica no DF 2019. Então, você vai ler aí. DF, Distrito Federal, né? De acordo com o Infómagro, é possível afirmar sobre a educação básica no DF em 2019 que... Aí você vai ler que um fragmento do Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, faz parte um pouco da literatura. E você vai ler. O texto dramático tem como finalidade primordial a encenação e a dramatização. Normalmente não apresenta narrador, mas apresenta outros elementos do texto narrativo. Um dos elementos fundamentais que compõem o texto dramático e que pode ser observado na cena acima é A, palco, B, personagem, C, plateia e D, rúbrica.
só uma é certa. Quinta também é outro fragmento do texto do Alto da Compadecida. O texto traz características marcantes de economia, fanatismo, político, religiosidade. Só uma é correta. Boa atividade. Recebendo até 5h15, segunda-feira.